Bom dia, turma do nono ano. Aqui é o professor Carlos, tá? A gente vai fazer na aula de hoje a resolução daquelas questões do assunto de biologia sobre biodiversidade. Vamos lá? Bom, atividades. Primeira questão. Como os fósseis podem contribuir para a compreensão da teoria evolucionista? Você conseguiu fazer essa questão? Vamos conferir a nossa resposta? Sugestão de resposta. Os fósseis podem indicar parentesco entre os indivíduos pesquisados. Ou seja, pessoal, quando na questão ele pergunta qual a contribuição dos fósseis, é eu poder verificar como aqueles indivíduos eles se relacionavam entre si, tá? E entre o meio ambiente. Você pode visualizar isso em vários filmes, como por exemplo, Parque dos Dinossauros. Que você vê lá no Parque dos Dinossauros 1, você vê que o paleontólogo ele está fazendo uma escavação, tá? E ele encontra um determinado fóssil do que seria um dinossauro. E a partir do estudo daquele fóssil, ele pode compreender como se deu a evolução. Tanto é que lá no filme, ele até fala sobre a similaridade que há entre um dinossauro e uma ave, tá? Ele faz essa analogia. Então, através do estudo dos fósseis, a gente pode comparar como é que aqueles animais eles viveram e evoluíram a partir dos milhares de anos. Você conseguiu fazer a questão? Que bom. Vamos para a segunda. O que o estudo de embriologia comparada indica? Vamos para a nossa sugestão de resposta? Bom, os estudos de embriologia comparada indicam que os seres vivos surgiram a partir de um ancestral em comum, fato verificado por meio de análise dos embriões em estágios iniciais de desenvolvimento. Se você tiver dúvida, você pode pegar, tá, a minha videoaula que eu falei sobre biodiversidade, que foi a nossa aula passada, e verificar lá no slide que fala sobre a embriologia. A embriologia é o estudo do embrião. Então, a partir da análise do embrião, eu consigo verificar, tá, se há uma similaridade ou não. Tá? Quando a gente estuda, por exemplo, a questão da evolução do homem, vocês vão ver, tá, se vocês pegarem a embriologia, um embrião do ser humano e do primata, vocês vão ver que eles são bem semelhantes. Tá? Então, é uma embriologia comparada. Eu estou comparando o estudo do embrião para poder dizer que aqueles animais eles tinham um parentesco comum lá nos seus primórdios. Ok? E aí, conseguiu fazer a questão? Massa. Vamos para a terceira. Diferencie órgãos análogos e órgãos homólogos, exemplificando. Vamos para a nossa sugestão de resposta? Órgãos análogos possuem estruturas e origem embrionária diferente, mas com a mesma função. Exemplo, asas de insetos e de aves. Então, a estrutura em si apresenta a mesma função. No caso da asa do inseto, é para facilitar o voo. No caso da ave, também facilitar o voo. Porém, a estrutura e a origem embrionária são diferentes, tá? Se você for olhar lá no assunto de 8º ano que vocês estudaram sobre os folhetos embrionários, endoderme, mesoderme, ectoderme, vocês vão ver que eles são, no caso da asa do inseto e da ave, são diferentes, porém possuem a mesma estrutura, ok? Órgãos homólogos possuem mesma origem embrionária, que pode ou não exercer funções semelhantes. Exemplo, braço de seres humanos e asas de morcego. Então vai ter uma mesma origem embrionária, a origem do embrião, a origem do folheto embrionário é o mesmo, porém funções diferentes. No caso da asa do morcego, facilitar o voo. No caso dos braços dos seres humanos, auxiliar, por exemplo, para pegar objetos, viver no dia a dia. E aí, conseguiu fazer as atividades? Que bom! Vamos agora aumentar um pouquinho o nível, de olho na prova. Questão 1. Fósseis são restos
ou vestígios de animais ou plantas que viveram em tempos passados e que, por condições ambientais adequadas, ficaram preservados. Em relação ao processo de fossilização, considere as etapas a seguir. Então ele vai listar aí quais são as etapas. Etapa 1. As partes moles do animal são totalmente decompostas. 2. O corpo do animal morto é atacado por organismos decompositores e detritivos. Para quem não lembra o que é detritivos, são animais que se alimentam de restos de animais. E 3. Um animal morto, à margem de uma lagoa, afunda rapidamente e fica totalmente coberto pela água. E o item 4. Ocorre a mineralização das partes duras do corpo do animal. Aí a questão. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das etapas de fossilização em uma lagoa. Você conseguiu fazer essa questão? Vamos conferir a resposta? Bom, a resposta seria a letra E. Então, qual seria a ordem das etapas? Primeiro seria o 3. Um animal morto à margem de uma lagoa afunda rapidamente e é coberto pela água, tá? De acordo com essas alternativas que ele está propondo. Então, 3 seria a primeira etapa. Qual seria a segunda etapa? O corpo do animal morto é atacado por organismos decompositores e detritivos, ou seja, a matéria orgânica desse animal vai ser degradada. Depois, qual seria a próxima etapa? 1. As partes moles do animal são totalmente decompostas. Então, toda a matéria mole, toda a carne, toda a musculatura, ela é decomposta. O que sobra? Os ossos. E, por fim, o 4. Ocorre a mineralização. Os minerais aderem às partes duras do corpo desse animal, ou seja, os ossos. E aí, conseguiu fazer? Que bom! Vamos para a questão 2. As estruturas ilustram os ossos das mãos ou patas anteriores de 6 espécies de mamíferos, não pertencentes obrigatoriamente ao mesmo ecossistema. E aí ele coloca: a transformação evolutiva de tais estruturas ao longo das gerações ocorre em função, aí vai ter uma alternativa que vai preencher esse espaço, indicam uma evidência evolutiva denominada, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do parágrafo anterior. Letra A, da variabilidade genética, e aí seria paralelismo evolutivo. Letra B, da maior ou menor utilização das mesmas, ele fala que é analogia. C, do ambiente a ser ocupado, que ele fala coevolução. Letra D, da seleção natural, que ele está relacionado à homologia. E letra E, de eventuais mutações genéticas, convergência adaptativa. E aí, você conseguiu fazer essa questão? Vamos conferir a resposta? Resposta é a letra D. Seria a transição com relação à seleção natural e está denominada homologia. Terceira e última questão. Leia o texto para responder à questão. Os seres vivos são frutos do processo evolutivo que ocorre desde o aparecimento da vida na Terra. Cada espécie tem suas peculiaridades, suas adaptações ao meio, que lhes conferem maiores chances de sobrevivência e de deixar descendentes. Os cientistas atualmente recompõem a evolução a partir das evidências evolutivas. Tem aí a fonte de onde esse texto foi retirado. E vem a nossa questão. Com relação às palavras em destaque no texto, é correto afirmar que: letra A asa do morcego e a nadadeira anterior da baleia são estruturas análogas. Letra B, o apêndice vermiforme é um órgão vestigial em humanos. Letra C, os fósseis são restos de seres vivos
ou seus vestígios de épocas remanescentes. Letra D. A asa dos insetos e a asa das aves são estruturas homólogas. E letra E. A embriologia comparada determina o grau de parentesco de organismos que possuem ancestrais diferentes. Você conseguiu responder essa questão? Vamos conferir o gabarito. Então, a resposta seria letra B. O apêndice vermiforme é um órgão vestigial em humanos. Se você prestar atenção, você vai ver que lá no slide que eu disponibilizei na aula passada, você vai ver que quando eu falo sobre órgão vestigial, eu uso até como exemplo, no caso, o apêndice humano, que é um órgão que hoje não possui uma função específica no nosso organismo. Mas isso não quer dizer que em um ancestral passado nosso, ele não houvesse uma função específica. Bom, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham conseguido responder as questões. Obrigado pela presença e a participação de vocês. Qualquer dúvida, eu estarei disponível no WhatsApp para vocês tirarem as dúvidas que vocês ainda possuírem. Até a próxima aula. Tchau!